Boa tarde, meu povo. Vamos começar a reunião com um pouquinho de atraso, mas não é um grande problema. Vou pedir para que todos, por favor, que vão participar da reunião, abram os seus vídeos para que nós possamos ter uma visão de quem está participando da reunião. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Luciano, Andréia. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, meu querido. Acho que nós já nos falamos hoje, né, Mauro? É verdade. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marcelo. Se for possível, Boa tarde a todos. abrir os vídeos para que nós possamos ter esse mapa mais cheio de rostos aqui, que aí parece mais uma reunião, né? Tá uma humanidade a reunião, né? Então, vamos lá. Só relembrando as nossas pendências. As nossas pendências estavam a criação da planilha para elencar os temas a serem abordados pela Câmara Setorial. Nas últimas reuniões, nós tivemos vários temas sendo colocados. Então, foi sugerida uma planilha onde eu até coloquei uma cópia, né? Uma cópia não, como é que eu posso dizer? Um padrão da planilha, onde ali a gente iria falar quais são os temas e o que é necessário abordar, o que é necessário discutir, para que a gente tivesse um panorama do que trabalhar. E fora isso, como a gente estava trabalhando também a questão do gás, foi feita uma solicitação para a gente chamar alguém da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico, né? A Agenersa, né? NERSA. É, Nesse caso aí, eu vou pedir para vocês um pouco de paciência, porque eu ainda estou vendo essa possibilidade, tá? Ainda estou pesquisando essa possibilidade. Lembrando que nós vamos entrar agora num momento muito sensível, que é o período eleitoral. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente no convite a pessoas do governo para fazer parte de algum tema, de alguma banca, de algum painel, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso e eu estou também aguardando as deliberações da direção-geral da Alerj a esse respeito. Então, por enquanto, vamos ficar no aguardo de chamar essas pessoas, tá? Para que a gente possa entender direito como é que isso vai acontecer. É um período sensível onde a gente conhece muito bem e sabe muito bem que os cuidados que nós temos que ter. Até porque eu acho que o fórum é um ambiente extremamente democrático, onde a gente aqui pode refletir, conversar sobre vários temas importantes para o Rio de Janeiro, e a gente não pode correr o risco de ter, eu diria assim, campanhas dentro do fórum, porque não carece, nós somos com um cunho extremamente técnico, né? E eu aproveito para lembrar que já é proibido pelo Estatuto do Fórum, pelas normas do Fórum, qualquer tipo de propaganda eleitoral nos grupos do WhatsApp, principalmente agora, né, nesse período eleitoral. Então, vamos tomar um certo cuidado, né, na hora de, às vezes, vai postar alguma coisa referente a algum candidato para os amigos, cuidado para não postar junto no grupo do fórum, tá? Porque não fica muito legal. Então, nós vamos esperar um pouquinho a questão do convite dessa pessoa da agência reguladora e vamos partir direto para a planilha, que ficou a critério de vocês a criação dessa planilha para que a gente possa ter um panorama dos temas que a gente vai discutir na Câmara Setorial. E agora, lembrando, inclusive, que essa reunião é a última reunião do semestre. Nós não vamos nos encontrar, existe agora um recesso do fórum, né? Um recesso das reuniões, diga-se de passagem, porque o fórum não para, né? Os recessos da reunião, mas nós só vamos voltar a nos encontrar em agosto, né? Então, seria bem interessante a gente já ter esses temas
bem trabalhados, bem alinhados, para que a gente possa começar o segundo semestre de pé embaixo. Então vamos lá, vou abrir a palavra, vou deixar com vocês. Não sei se alguém começou a fazer essa planilha, né? Mas seria interessante a gente pelo menos colocar alguns temas aqui com seus problemas e o que que a gente pode abordar. A partir daí, a gente começar a trabalhar no segundo período. A palavra está aberta. Quem quiser, por favor, levante a mãozinha para que a gente possa ouvir. Oi, eu não consegui levantar a mão, mas alguém levantou a mão? Não. Não, pode falar, Jorge. Então, eu tinha até comentado da reunião, tô desde o ano passado, né, entendendo um pouco mais como é que funciona o fórum, e uma coisa que me alegrou foi a nota, que eu participava, né, então, assim, eu estava buscando entender mais ou menos como podia contribuir. E tinha reuniões, assim, acho que as questões debatidas eram importantes, mas eu não via muito um final dessas discussões. Então, achei que a nota é um produto, né? Algo que é feito. Então, de Uhum, repente, baseado nesse produto que foi feito no ano passado, se até pelo tempo que temos, né, se não seria mais interessante uma pauta única e se debruçar sobre ela, que a gente possa discutir. E aí, assim, acho que a questão do gás estava muito forte aqui no fórum, mas acho que da última reunião, né, quando foi passada a demanda, né, a gente não tinha. E aí é isso, né? O bom de ter vários cérebros é que a gente vai começando a pegar informação de vários lugares, né? E a informação da demanda baixa de gás, acho que deu um panorama de realidade que, de repente, o fórum não estava tão, pelo menos eu, particularmente, não estava tão alinhado. E aí, de repente, uma proposta que eu acho que tá alinhada com o que a gente está em energia atualmente, ser o hidrogênio verde, porque ela tá ligada também à eólica e tá ligada a outras questões também. E aí, nesse sentido, a gente, nas próximas reuniões, aprofundar o assunto. Então, trazer alguém para falar Então, tem a KN, né, que foi quem produziu a nota. Pelo que eu entendi, foi quem produziu essa nota do Fórum da LERJ do ano passado. Não sei se foi isso, mas me corrija se não for. E também tem a Secretaria do Estado está com um projeto piloto para ajudar na tramitação que está no federal, a respeito de energia verde. Então, de repente, a gente como fórum, trazendo especialistas e trabalhando nesse tema, nesse resto de ano que a gente tem, poder soltar uma nota no final do ano. E que se não for energia verde, que se for outro tema, mas que fosse um tema só e que a gente possa se debruçar nesse tema para não ficar, a gente já está no sexto, no, fechando o semestre e ainda está tentando pegar uma pauta. Então, de repente, o gás estava forte, né? Mas eu acho que a última reunião deu, pelo menos para mim, deu um baque, assim, de repente a gente pode pensar. E já teve uma nota saindo do gás do ano passado, então acho que nas mesmas características da nota, acho que ela foi um projeto, até um trabalho bem feito. Então, a minha ideia é ser mais nesse caminho. Como sugestão, coloco hidrogênio verde, mas estou aberta a outras ponderações também, mas que seja uma coisa única que a gente possa aproveitar esse resto de ano para que a gente possa fechar esse tema. Mas é uma proposta só. Ok, Jorge. Na verdade, quando a gente pensou na planilha, na matriz, a gente estava querendo só ver um panorama para que escolhesse um tema. É porque desde o início do ano estão vindo muitos temas, aí cada um traz uma coisa e a gente acaba, na verdade, quando tem muita coisa assim, a gente acaba não fazendo nada, né? Porque a gente fica no impasse, a gente precisa escolher um tema onde a gente vai, como você falou, se debruçar. Rodrigo, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Eu vou fazer O uma teu pequena som está provocação. baixo, Rodrigo. Abaixo. Estão me ouvindo? Deixa eu só ver se eu melhoro um pouco isso. Alô, alô, estão me ouvindo? Alô? Estamos, pode falar, tá Baixo. baixinho, mas aqui tá bom. Pois eu não estou entendendo, que eu estou com um fone de ouvido aqui. Bom, tá tudo. Quer me ouvir qualquer coisa, você me avisa que eu falo um pouquinho mais alto, tá bom?
Tá bom. Então, essa sua preocupação, ela é legítima, e você, como coordenador do grupo aqui das ações, eu acho que a gente pode te ajudar, a gente pode se debruçar hoje sobre o debate para te ajudar nessa tomada de decisão no que focar. Apesar, eu estou aqui representando o Centro de Estudos Estratégicos da universidade, né? É uma coisa bem ampla, que não fala só sobre energia, mas eu sou um pesquisador da engenharia química e trabalho com alguns temas voltados para isso. E aí, da última reunião para cá, eu conversei com alguns outros docentes aqui da universidade que vêm trabalhando mais de frente com a Petrobras, com outras empresas de energia, e a gente fez uma análise assim, bem pé no chão, e eles me chamaram a atenção nas mesas que eles vêm participando com essas grandes indústrias de energia que estão investindo no Estado, para que são duas frentes, basicamente. Tem as frentes mais, que a gente só vai poder potencializar mais com o tempo, porque a maior parte delas aqui do Brasil estão em TRL até 4, que é onde a universidade, com suas pesquisas, pode participar mais. Por exemplo, hidrogênio verde via eletrólise ou via... Isso ainda tem muitas questões ainda do ponto de vista econômico, de viabilizar para a produção em grande escala de energia. E aí ele falou que qualquer ação da universidade, aqui falando pela universidade, dialogando com as empresas, a gente tinha que focar as ações já TRL 8 e 9, né? Eu reforço aquilo que eu falei na reunião passada, que dialoguem com as iniciativas do governo federal, e aí focar, aí não tem como a gente fugir do gás natural, que foi o tema que vocês estão trabalhando desde o início do ano. Já adianto aqui, eu tentei debruçar um pouquinho, estudei o material da Firjan, tentei montar parecido com uma planilha que vocês me ofereceram da Câmara do ano passado, de outra Câmara, e aí eu fiz uma adaptação e tentei esboçar aqui um início da Câmara da planilha voltada para gás natural. Então, não tem como fugir de gás natural. E aí as discussões até agora já apontam um caminho para onde discutir, que está muito coerente com as discussões que estão acontecendo nas grandes empresas, principalmente aquelas que estão explorando o pré-sal, explorando os campos de petróleo e de gás no estado de pré-sal, né? E se a gente ou as outros que já estão em TRL 8 e 9 seriam os biocombustíveis, etanol e biodiesel. Então, acho que as propostas podiam canalizar, porque aí sim, identificar quais são os gargalos legais, né? Os gargalos legais, os gargalos econômicos, o preço do gás do metano molécula, né? Do gás natural molécula. É o problema que todos apontaram, os estudos aqui que eu li ao longo desse período estão apontando que é o principal limitador, além da desindustrialização do Rio de Janeiro, que foi apontado por outro colega nosso na reunião passada, mas há também um levantamento, pelo menos um levantamento de 2021, que tem várias empresas que usam energia elétrica que poderiam migrar para o gás natural e não migram em função do preço do gás. E a gente entender quais são os gargalos disso. Aí essa palestra que a gente estava prevendo, né, seria interessante para isso. Eu vou tentar ver aqui com colegas que estão mais envolvidos nessa discussão, que eu trazer mais elementos de como que o Estado poderia atuar, né, como é que seria a estratégia de negócio para convencer as empresas a aumentar o volume de produção de gás natural para a gente garantir a nossa autossuficiência em gás natural para atender os projetos. E aí tem toda a discussão de logística. E aí a mesma coisa na lógica do etanol verde e dos outros biocombustíveis, né? Então, aí, focar em ações que a gente poderia desengargalar por volta de legislação ou uma discussão com o governo do Estado de investimentos em projetos que já estão maduros, que já estão no final da implementação. Isso ajuda na tomada de decisão do que a gente pode priorizar aqui dentro desse grupo. Basicamente, isso que eu queria trazer nesse primeiro momento, e depois, quando for discutir mais voltado para a planilha do gás natural,
eu peço a palavra de novo. Não sei se eu fui claro. Ok. Mais alguém? Fred. Oi, quem está falando? Ah, sim, Antônio. Antônio. Não, Tá. é que eu não pude vir na última reunião, mas eu me lembro que em março a gente tinha elencado um grupo de prioridades, né? E aí eu não sei, quer dizer, se foi essa a planilha que ficou apresentada ou não. Desculpa, Antônio, você poderia repetir? Não, é que em março, na reunião de março, a gente conseguiu agrupar foram 8 temas e colocamos numa certa prioridade. Aí eu não sei Sim, como é que ficou na última. a prioridade foi o gás. Aí, na Tá, segunda isso. reunião, nós começamos a ver o gás, mas ainda apareciam outros temas. E foi recorrente isso. Até que a gente, na última reunião, que foi em maio, a gente falou: pô, vamos fazer uma planilha, mostrando os prós e contras para que a gente possa ter um Tá, panorama geral. Né? Esse tá. panorama geral, através desse panorama geral, a gente ia escolher o tema. Mas, como é que eu posso dizer? Quem comanda a reunião, eu fico coordenando, mas quem comanda a reunião são vocês. Vocês que falam quais são as pendências, o que, que realmente precisava, que precisa ser discutido, né? Ok. Então vamos lá, temos que. Ó, nós estamos, na verdade, eu vou tipo assim, apertar um pouco, né? Como o Rodrigo falou, a questão do gás pode ser uma coisa que a gente pode debater e até organizar esse debate, mas eu preciso que a gente tenha hoje uma definição. Eu preciso que a gente se organize, porque senão a gente vai começar o segundo período e a gente tem que começar trabalhando no tema, né? Senão o ano vai estar perdido. E a gente tem que entregar um produto, seja ela alguma nota, seja ela uma minuta de lei, seja ela um auxílio, alguma coisa que seja indicado à deputada Tia Ju para que ela possa trabalhar junto com os outros deputados, ou seja, alguma coisa a gente tem que trabalhar. Ou a gente vai promover um painel, o que, que a gente vai fazer? Esse produto vai depender do tema que a gente vai começar a trabalhar. Eu vou pedir para o Rodrigo, você falou que ia voltar a falar depois. Volta, se você puder, fala logo agora a respeito do que você queria falar. Então, eu fiquei, junto com alguns outros colegas, de tentar começar a esboçar uma planilha que tinha uma organização de setor, segmento, entraves identificados, justificativa do entrave, proposta de solução e instituições que podem solucionar, voltado para o gás natural, porque era o tema que esse grupo já tinha decidido priorizar no primeiro momento. Eu esbocei o início, deixei algumas lacunas aqui que ainda quero conversar com outros colegas aqui da universidade para me ajudar. Mas eu fiz isso de forma individual e não sendo um especialista do assunto, baseado nos textos que até vocês disponibilizaram e em conversas que eu tenho acompanhado sobre o tema. Mas eu posso mostrar o que eu fiz, vocês vão ver que é um pouco ingênuo, inclusive, mas como a partir dessa iniciativa inicial, a gente poderia desdobrar num subgrupo, né, e de repente indicar pessoas que dominem um pouco mais do tempo, tenham inserção dentro de algumas áreas para levantamento desses dados, para a gente tentar ter o mais rápido possível esse panorama e primeiro Perfeito. analisando se a tabela, do jeito que ela está dividida, ela vai trazer contribuições. A gente pode pensar que modificar, colocar mais itens ou diminuir o número de itens da tabela e avançar nesse estudo. Não sei se mais alguém trabalhou nisso. Aí eu posso tentar compartilhar aqui a tela para vocês verem o que eu fiz. Vamos fazer isso, Rodrigo. Compartilha, que é um pontapé inicial. Vamos lá. A gente está É, como, precisando desse pontapé, desse start. então, como é que compartilha aqui no Zoom mesmo? Se Faz tempo que você eu não não uso o puder, Zoom para as meninas trabalhar. vão. Acho que é o share. Acho que você tem que me autorizar aí para dividir, não? Isso. Share. Pronto.
A minha equipe deve estar. Ó, Já tá aí. foi, já foi. Vocês estão conseguindo ver? Ótimo. Sim. Então, tá pequena a letra, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho sem perder o todo. E aí, tá todo mundo conseguindo ler? Então, assim, você vê que é bem ingênuo, né? Essa minha fala inicial está muito pautada nessa primeira linha aqui, que eu vou marcar aqui, de cinza. Que vai voltar, assim, pelo que eu conversando com meus colegas, aí eu queria aproveitar, eu estava na expectativa de ter a apresentação hoje do convidado para organizar melhor a minha cabeça, mas o principal gargalo é no custo mesmo da produção, purificação e distribuição das maiores bacias de gás natural que estão nos campos do pré-sal, né? O custo é alto, a gente sabe que ela vem contaminado com acima de 25% de CO2 e outros gases ácidos, etc. As replicantes da Petrobras, elas têm lá todo, na própria plataforma, isso aí é purificado para baixo de 3% de CO2 para poder aproveitar a própria logística de escoamento para o continente e depois chegando aqui, como é que seria a logística de distribuição desse gás para atender o setor industrial, que era o principal foco nosso, né? Você tem também o gás de cozinha, mas o principal foco era o gás industrial, né? Então, eu botei como entraves os custos. Parece, pelo que eu conversei com colegas meus que estão dialogando com as empresas, os custos ainda são muito altos nessa etapa de distribuição, que esse era o principal gargalo. Que se não tivesse, se a gente quisesse fomentar, tivesse incentivo por crédito de carbono, que incentivos, quando de intervenção do Estado via construção de mais ramais de distribuição, ou via imposto, ou sei lá, alguma outra ação que o Estado poderia para melhorar a margem a margem econômica desse produto, praticando valores mais baixos para o mercado, principalmente para a indústria. Então, essa é uma discussão que teria que conversar com esses atores que estão envolvidos com a produção, que não é só a Petrobras, hoje em dia você tem outras empresas atuando também nessa produção, que entraves eles têm para produzir e enviar para o continente, via navio ou via gasoduto, o gás num preço mais baixo. Então, eu queria confirmar essa informação com a agência, né, com o convidado que estava previsto para hoje, e eu já solicitei esse meu colega para me ajudar a preencher esses outros campos, que seria o campo da justificativa do entrave e uma proposta de solução, que aí sim, acho que é aqui que a gente atua, né? Se obrigatoriamente envolver atores políticos, como um fórum da Alerj, como que a Alerj poderia facilitar isso do ponto de vista de entraves legislativos, entraves de lei, nessa comunidade, ou pressionando o executivo a políticas de industrialização voltadas nesse campo, né? E aí as instituições, o Fórum da Alerj, se for questões ambientais, INEA, enfim, isso aqui ainda é preciso também dar uma corrigida. Aí depois eu falei sobre distribuição e comercialização, né? O entrave o desafio, né? Entrave desafio a pouca adesão das indústrias instaladas no estado do uso do gás natural. E aí, em todo o relatório que eu li, o preço ainda é a principal variável desse entrave, né? Então, depende de grande parte do destravamento do mercado, o custo da tarifa do gás natural é o maior entrave e depois tecnologia, né? Só que, pelo que a gente conversou, a gente teve uma história recente de algumas empresas que fizeram essa transição nas suas caldeiras, nos seus fornos, em outros pontos mais sensíveis de uso de combustível, fizeram essa transição. Um colega nosso que estava aqui, não sei se está aqui hoje,
ele deu depoimento que ele participou de alguns projetos. Não é um problema tecnológico, a princípio não seria um problema tecnológico de fazer essa transição para a utilização desse combustível em termoelétricas ou na indústria de modo geral, né? Indústria de alto consumo de energia, indústria do cimento, por exemplo, Cantagalo, a indústria siderúrgica, em Volta Redonda ou aqui em Santa Cruz. Inclusive, o Alto Forno de Santa Cruz já está adaptado para o gás natural. Não sei se vocês já sabem, agora, mês passado, no Dia da Indústria, lá feito na Firjan, eu vi um dos palestrantes no setor de energia, era um diretor importante lá da Ternius, né? E ele nos dividiu conosco que ele vem consumindo gás natural, biogás produzido nos aterros sanitários de Seropédica. Então, assim, pensando, tirando a parte de plataforma, pensando em acordos comerciais como esse, aí seria interessante quais são os entraves legais, quais são os limitantes e da gente desenvolver mais aterros sanitários, principalmente próximos de setores industriais de alto consumo de energia. E aí sim, a gente está fazendo uma integração da cadeia, pensando em meio ambiente, a economia do lixo, né? Ver esse exemplo, né, de Seropédica vendendo gás natural. Eu fui pesquisar outros exemplos, né, não no estado, mas em Itaipu, por exemplo, você tem uma unidade de biogás em Itaipu, grande lá, né, de produção e purificação desse gás natural, lá em Itaipu. Ou seja, quais eram as condições que Itaipu tinha para garantir economicamente um projeto daquele porte lá de Itaipu? Será que aqui no estado do Rio de Janeiro a gente poderia reconhecer áreas territoriais que sejam parecidas com aquelas identificadas em Itaipu, desenvolvendo um projeto desse? E uma das coisas, por exemplo, existem barreiras legais de legislação para essa comercialização entre empresas. Será que a Alerj não poderia? Não era exatamente no gás, mas, por exemplo, o uso da escória de alto forno no cimento. Que barreiras que a gente poderia trabalhar dentro da Alerj para aumentar essa sinergia entre diferentes setores industriais, para que o lixo de uma sirva como base energética de outra? Então, isso é um tema que a gente pode para frente, né? A gente pode focar no gás natural nesse aspecto, mas isso também vale para outros modais, né? Outras fontes de energia. A título de exemplo, eu acho que estou bagunçando um pouco minha fala, mas a título de exemplo, conversando com o pessoal do Pôr do Açu, eles estavam na expectativa que ano passado o marco legal para a produção de energia eólica offshore já tivesse definido. E, para a frustração do ministro, ele ainda não conseguiu ainda definir esse marco legal. E o Porto Açu depende muito desse campo que eles vão montar de eólica offshore. E aí depois essa energia gerada de maneira intermitente offshore vai alimentar um conjunto de projetos voltados para a produção, por exemplo, do hidrogênio verde. Então, será que os nossos deputados, a nossa bancada estadual não pode fazer pressão na bancada federal para dar celeridade, entender o que está limitando essa parte? Isso também pode ser focado. Mas vamos voltar aqui para a minha planilha. E aí eu fiz analisando o material que vocês me enviaram, o estudo, assim, qual que seria, né, o valor de corte para aumentar o interesse do uso do gás natural. Eu levantei isso a partir dos relatórios, mas são relatórios antigos, de 2021. Então, seria atualizar esses valores aqui nessa célula que eu marquei aqui na coluna de 6,37 dólares aqui nem sei que unidade é essa aqui, MMBTU, energia, né? Milhão de BTU. Mas enfim. Milhão de BTU. Milhão de BTU, né? Então, eu teria que atualizar esses resultados para a gente organizar. E o outro entrave é isso, né? Como o gás está caro, você tem a concorrência de outros insumos energéticos, que não necessariamente são de uma base ecologicamente correta, né? Então, trabalhar com a discussão de imposto, né? Pensar numa reforma tributária estadual
a partir dos impostos estaduais para fomentar projetos de transição energética para o gás natural. E a discussão da mão de obra qualificada. A mão de obra qualificada era uma preocupação já de muito tempo. No relatório da Firjan, eles começaram a desenvolver um curso. Eu não sei se esse curso continua em andamento. E aí nós, que representamos aqui as universidades, a gente pode entrar como atores importantes nisso. A formação de mão de obra qualificada para essa transição na indústria do uso de gás natural. Então, o Senai tem um curso todo montadinho, provavelmente já dialogando com as empresas, de que tipos de capacitação a nível técnico eles colocam. Hoje, a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado vão ter 12 unidades de centros tecnológicos que estão em construção. São João de Meriti vai ser o primeiro a ficar pronto. E a gente discutir junto com a secretaria, conversando com atores, e vai ter uma área de inovação, né? Vai dialogar com os institutos federais, com as FATECs que vão coordenar isso. Como aproveitar essa oportunidade que ainda está em aberto, ainda vão ter seminários para discutir, para a gente criar um ecossistema de inovação dentro desses centros tecnológicos para garantir a capacitação de mão de obra em todos esses setores, mas com foco aqui em gás natural, onde talvez a gente já tenha com mais clareza quais são as dificuldades do setor de encontrar mão de obra qualificada. Voltado para a utilização do gás natural. Tá? E eu termino a minha fala aqui, mostrando como é que está montando a planilha, e termino a minha fala de que não está desassociada, essa discussão de logística de utilização de gás natural não está desassociada com a temática da descarbonização das indústrias. Né? Muito da logística, desde o que nós vamos fazer com o CO2, onde vamos armazenar, se discute muito nessa logística já existente dos poços de petróleo depledados, da bacia de Campos, por exemplo, de utilizar essa região para utilização. Então, quando pensar em logística de gás natural, a gente também pode estar em paralelo discutindo quais são as limitações legais e estruturais do Estado do Rio de Janeiro para armazenamento, captação e armazenamento de gás natural. Um exemplo real foi apresentado pela indústria de cimento lá de Cantagalo. Eles tiveram que fazer toda uma mudança do forno de climatérização. Hoje eles têm um forno moderno que capta e armazena esse CO2 e eles não sabem o que fazer com isso. E tem dificuldade de conseguir técnicos para operar esse equipamento. Então, muitas vezes, eles tendem a voltar para o forno antigo, dá dificuldade. Então, essa discussão do que fazer com o CO2 capturado e armazenado também pode estar dentro das nossas temáticas aqui. Bom, é isso, gente. Agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta além da planilha, se quiser incluir temas aqui para eu procurar professores aqui que possam me ajudar, seria interessante quem está fazendo o relatório abrir um tema, um brainstorm aqui para os grupos, focado aqui no gás natural, de perguntas que possam ajudar a preencher essas caixinhas, outras caixinhas, que aí eu corro atrás de colegas que possam trazer, e acho que cada um, dentro do seu espaço de atuação, pode também trazer colaborações nesse sentido, tendo como foco inicial o parlamento nas suas ações. É isso. Nesse momento, eu encerro aqui minha... Vou deixar aqui... Posso deixar a planilha aberta aqui, ou vocês querem tirar? O que vocês querem fazer? Não, pode deixar um pouquinho aberto, Rodrigo. E obrigado, Claro. perfeita a sua colocação, gostei muito, né, desse start, e acho que a gente pode começar a pensar em como trabalhar a partir daí. Gabriel, por favor. Obrigado, boa tarde a todos. Eu sou o Gabriel Kropp, estou aqui representando o Conselho de Energia e Transição Energética da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Mas, Rodrigo, eu sou também um dos fundadores e conselheiro da Associação Brasileira de Biogás e sou também diretor executivo do Comitê Nacional do Gás Natural Veicular, da Firjan. Então, assim, eu tenho muito, mas muito material a contribuir com essa planilha. Acho que está excelente a iniciativa.
Tanto no tocante do gás natural, temos muita discussão já bastante avançada no nível estadual, porque o que é federal, enfim, já está avançando, mas na regulamentação de gás natural, a gente sabe que muita coisa está realmente na esfera estadual. A gente tem hoje uma discussão bastante intensa, com o executivo, principalmente através da Secretaria de Energia, né, do secretário Hugo Leal, agora o secretário Felipe Peixoto, mas eu acho importantíssimo esse posicionamento da Alerj, tá, pessoal? Agora, especificamente em relação ao biometano, não só a gente tem muito material e temos já mapeamento de potencial no estado do Rio de Janeiro para aproveitamento. Só para vocês terem uma noção, o potencial de aproveitamento de biometano no estado do Rio de Janeiro é de 1,5 milhão de metros cúbicos por dia. Para a gente ter uma noção, 1,5 milhão de metros cúbicos por dia é nada menos do que metade do volume hoje do mercado de gás natural veicular, da Naturgy. Tá? Então, só para a gente ter uma noção do que a gente está falando. É extremamente relevante o Rio de Janeiro. Ele, além desse projeto de seropédica, né, que o Rodrigo mencionou aqui, que fornece o gás lá para Término, tem mais um projeto também no norte do estado, em Dois Arcos, um aterro sanitário no norte do estado, mas já tem mais de 13 projetos que estão em andamento, apesar de a gente não ter ainda no estado uma legislação específica em relação ao biometano. Não há qualquer tipo de incentivo e para determinadas aplicações, como, por exemplo, a geração de energia a partir do modal da geração distribuída, a geração a partir do biogás ela tem uma tributação superior a outras formas de geração de energia, o que é um contrassenso, né? Porque nós temos essa fonte aqui no nosso estado, com toda a cadeia produtiva no estado do Rio de Janeiro. Esse é um ponto importantíssimo que a Firjan sempre bate também. Então, o Rio de Janeiro ele foi líder no gás natural, foi líder no biometano, continua sendo líder no biometano em termos volumétricos. A gente tem um potencial enorme, mas tem alguns entraves, algumas coisas que não são financeiras, não são subsídios, não é nada disso, são entraves realmente regulatórios, simples, eventualmente, da gente resolver, para que a gente possa realmente escalar essa fonte aqui no nosso estado, tá? Então, acho que eu gostaria muito, Rodrigo, assim, de poder depois aí a gente trocar o contato, poder contribuir, botar você em contato com o pessoal da associação, inclusive agora, dia 26 de junho, tá? Nós vamos ter aqui no Rio de Janeiro um seminário promovido pela Associação Brasileira do Biogás com foco específico no estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, convido a todos já de antemão para esse evento. Quem quiser, por favor, me acessa aqui no chat. Eu vou deixar aqui os meus contatos. Dia 26 agora de junho, aqui no Rio de Janeiro. Provavelmente, inclusive, vai ser na própria sede da Associação Comercial do Rio de Janeiro, aqui no centro. Mas, enfim, estamos ultimando aí os detalhes. Mas seria muito importante a participação da Alerj. Inclusive, se a Alerj tiver interesse, né, e esse grupo aqui tiver interesse, eu acho que seria muito interessante participar, inclusive, lá como debatedor em um dos painéis. Enfim, a gente pode encaixar isso. Não sei como é que a gente poderia, dado aí enfim, que temos poucos dias, mas da nossa parte a gente com certeza tem como acomodar. Acho que seria muito importante a participação da Alerj, senão fica realmente só na mão do Poder Executivo e é muito limitado o que é possível, né? Ok, Gabriel. Vamos lá. Estamos começando a caminhar. Coloquei aqui no chat meus contatos, fico à disposição.
Obrigado, Gabriel. Mais alguém? Bom, pelo que eu estou entendendo, a gente pode começar a caminhar para a chamada de algumas pessoas com nível técnico para que pudesse ser feito um painel virtual aqui na próxima reunião do fórum. É isso mesmo? É isso, Rodrigo? É isso, Gabriel? Antônio? Né? Perfeito. Tanto pela Firjan quanto pela Associação Brasileira do Biogás, tem bastante gente técnica com muitas informações aí de todo esse mapeamento, todos esses entraves, questão regulatória, preço do gás, tarifas de transporte, de distribuição, oferta e demanda, enfim, temos isso muito avançado. Então, acho que a gente pode evoluir nesse tema do gás, fazendo esse painel em agosto, se vocês concordarem. Eu preciso que vocês me mandem os nomes com os temas de cada um. Só precisamos tomar cuidado com qualquer questão que seja referente a problemas eleitorais. Por favor, temos que deixar isso a nível técnico. Não podemos deixar que as questões políticas que vão começar a ser fortes agora invadam as nossas reuniões, tá? Por favor. Então, eu vou aguardar de vocês, se todos concordarem, eu aguardo os nomes, talvez um painel de 4 pessoas, ou 3 ou 4 pessoas, para que a gente possa dar uns 15 minutos a 20 minutos no máximo de fala para cada um, e a gente possa refletir, ter mais tempo de reflexão e discussão, para que a gente possa começar a vislumbrar algo que a gente possa fazer para ajudar o legislativo nesse tema. Então, creio que umas 4 pessoas no máximo nesse painel seria o ideal. Aguardo nomes que são indicações de vocês. A partir, só preciso que tenha nome, instituição e o que a pessoa vai falar. E também precisamos fazer pode colocar um tema para esse painel, um tema central para esse painel, até porque eu acredito que um painel com essa importância eu possa convidar outras câmaras setoriais, como a Câmara Setorial de Políticas Públicas, a de Tecnologia. Eu creio que seria bem interessante a participação de outras câmaras setoriais. E seria também um grande auxílio para o nosso trabalho, se todos concordarem, lógico. Acho que a gente pode tirar essa apresentação para a gente ter a tela de novo normal. Todo mundo já viu. Você pode compartilhar essa apresentação no WhatsApp, Rodrigo? No chat que você está falando, né? Não, no WhatsApp mesmo, no grupo do Ah, WhatsApp, tá, posso sim, posso sim. tá? É só lembrando que ela é ingênua e é só um embrião, é só para a gente provar, Não, para sair do zero, mas tá? é um embrião muito bom. Esse embrião vai dar uma criança muito, muito robusta, sem dúvida Vou nenhuma. conversar até com o Antônio, meu colega aqui de UERJ, para a gente organizar, né, Antônio, um pouquinho nossos colegas aqui. Conto com você. Excelente, excelente. Eu gostei muito da sua iniciativa, Rodrigo. Gostei muito dessa planilha, gostei da colocação do Gabriel também. Mais alguma coisa a ser colocada? Bom, então eu preciso desses nomes, desse tema principal e do tema de cada um o mais rápido que vocês puderem, porque o tempo para nós aqui está sendo um grande inimigo. Então a gente precisa agilizar, até porque esse evento que se a gente criando esse painel, ele deve ser feito em agosto ou setembro, mas isso significa tempo para convidar, e nem sempre as pessoas têm agenda naquele momento para isso. Então, Jorge, você está de cabeça para baixo aí, Jorge. Olha, se me Melhorou agora. permite, eu acho que o tema do painel está perfeito, já está escrito ali, ó, entraves e soluções para a cadeia de valor do gás natural no estado do Rio de Janeiro. Perfeito, já matou a Perfeito, pau. O Rodrigo já perfeito. deu a resposta ali, ó.
Não, eu acho que é isso, né? São os entraves, mas acho que é o foco com a proposta de soluções. Senão a gente só vem com entrave, só vem com problema, Sim, não vem com sim, solução. Eu acho que perfeito. o interessante do técnico é apresentar quais são as propostas de soluções para esses entraves. Reclamar de Exatamente. problema a gente já tem suficiente. Até demais, né? Até demais. Acho que a gente tem que apresentar a proposta, quais são os É, caminhos que a gente entende, né? perfeito. Então já temos o tema. Então agora eu fico no aguardo de vocês, dos nomes e com o que cada um vai falar, para que a gente possa fazer esse painel. Pelo visto, vai ser um painel muito interessante e eu vou pedir a permissão de vocês para tentar divulgar também em algumas outras câmaras setoriais, para que a gente possa ter uma audiência maior e também uma troca maior, né? Uma troca maior. Com a permissão de vocês, se vocês permitirem, posso convidar outras câmaras setoriais. Claro, acho que Perfeito. deve. Ok, Importantíssimo. ok. Eu só volto a lembrar que a gente vai precisar simplesmente se ater às questões técnicas. Eu vou me dar se eu sentir que está havendo alguma coisa política, eu corto a fala da pessoa, tá? Não, não, não vou Uma, nem uma, não vou nem dar uma repreensão, eu vou cortar, tá bom? uma sugestão importante, esse é o meu primeiro ano aqui, né, no grupo, mas eu entendo que tenha uma câmara também sobre a parte de transporte, não é isso? Tem infraestrutura. Infraestrutura, então, eu sei, inclusive tem alguns representantes da Associação Comercial lá, o presidente Rebuse. É importantíssimo ter o pessoal do transporte aqui, porque tanto o gás quanto o biometano têm um papel importante na descarbonização do transporte pesado, na Sim, substituição perfeito, de diesel aí para caminhões, perfeito, não só transporte de carga, caminhão de lixo e ônibus também. perfeito. Faremos então, bem lembrado, Gabriel, bem lembrado, chamar o pessoal Obrigado, da infraestrutura. obrigado. Gente, uma reunião que começou morna, esquentou, ficou ótima, né? De uma hora para outra, uf, gosto disso. Isso me anima, né? Então, mais alguma fala, mais alguma colocação? Nós já estamos mais ou menos alinhavados para a próxima reunião. Então, gente, eu aguardo de vocês os 4 nomes com os respectivos temas, né? O tema central já está ali. Eu aguardo vocês o mais rápido que vocês puderem. Vamos dar uma data para a gente ficar, eu acho que no máximo em 10 dias, pode ser? No máximo em 10 dias eu estou cobrando a vocês os nomes com as respectivas instituições e o que cada um vai falar. Pode ser? Perfeito. Ok. Beleza, então. Bom, gente, então, se ninguém tem mais nada a comentar, nada a falar, volto a dizer que foi uma reunião que começou morna, mas ficou excelente. Muito obrigado, Rodrigo, pelo seu start. Muito obrigado, Gabriel, pelas suas colocações, né? E pela participação de todos nessa reunião. Gostei muito. Vamos em frente. Então, não vou tomar o tempo de vocês. Vou encerrar por aqui. Se alguém tiver alguma coisa a falar, por favor, essa é a hora. Então, já que não há Desejar a nada, todos uma ótima tarde. grande abraço Um a Boa tarde abraço a vocês. a todos. todos. Um Muito obrigado abraço. pela reunião. Boa tarde, boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde.